Olá, tudo bem? Então, esse aqui é uma prova que eu apliquei, trata sobre derivadas, tá? Não foi todo o conteúdo que a gente gostaria de ter aplicado, mas contém derivadas, gráfico de reta tangente, normal, gráfico de funções, especialmente esse, né? Então, vamos fazer a resolução dessa prova aqui. Esse aqui vai ser o gabarito dessa prova, tá bom? Ok, vamos passar a nossa resolução. A prova está feita, tá? A resolução, o gabarito está feito e é, tem aquele no final, na descrição desse vídeo, né? Você pode ver lá, tem um link onde está todos os meus livros aí, que eu algumas já fiz, todos os vídeos também. E lá tem um livrinho aí que eu estou fazendo sobre essa matéria, cálculo 1, tá? Sobre cálculo 1 você vai ver esse problema resolvido, essa prova. Não somente essa prova, senão tem muitas mais provas é, sobre derivadas e também vai ter sobre integrais, né? Ok? Então dá uma olhada lá, se vai ser interessante para você, tá? Então o primeiro problema era esse, né? Calcule as derivadas, e aí tem a pontuação ainda, né? Esse aqui, né? Eu vou ampliar o tamanho? Ok. Para calcular essa integral aqui, perdão, derivada, né? Dá para ver que aqui tem um produto, ok? Ok, primeiro uso a regra do produto, certo? Vou deixar de diminuir o tamanho porque aqui as coisas vão ser grandes mesmo, né? Ok, deixa eu ver um pouquinho mais. Tamanho. Aí, deu. Então, quero calcular a derivada de um produto, x ao cubo vezes isso aqui, certo? Então, pela regra é derivada do primeiro vezes a segunda função, aqui, a primeira função vezes a derivada da segunda função. Sem se emocionar demais, a gente tem que fazer com calma. Então, deriva aqui primeiro, 3x quadrado. Garantido, tá bom? Não precisa correr, se apressar, ficar nervoso, não. Aqui x cubo, aqui está x ao cubo. Agora, isso aqui. Se você vê, é a derivada de uma composição, porque tem seno de alguma coisa. E derivada de seno você conhece. Derivada de seno e cosseno. Aqui está. Olha, cosseno, ok? De quem? Do que está aqui dentro. E depois você tem que derivar o que está dentro. Tá? Deriva. Não faça as coisas, talvez, se você já entende muito, pode derivar rapidamente, tá? Mas para evitar, em uma prova, você não pode se apavorar também, né? Então, só falta eu calcular essa derivada. Então, copiou tudo igualzinho, ok? Olha, não esqueça os parênteses. Ok, tem gente que esquece assim, por exemplo, e deixa assim. Como que fica a resposta? Parece que seno de x ao quadrado, e não seno de x quadrado mais 3x. Então aí o professor vai tirar pontos, ou se, pior ainda, pode anular essa questão, né? Por estar errada, né? Então aqui a derivada seria a derivada disso, 2x. Derivada de 3x é 3x ln de 3. Pronto. Ok? Também, olha, tem caras que fazem isso. E está errado, porque aí significa que 2x está multiplicando só isso aqui. E pior ainda, parece que 2x está multiplicando isso aqui. Então escreva os parênteses aí, como deveria ser, tá? Ok? E esse aqui está multiplicando a tudo, né? Claro. Tudo isso aqui tá a todo cosseno, né? Então, se quiser, passa para frente. Tá bom? Então, para por aí, tá bom? É isso. Vamos continuar. Aqui também tem que ter cuidado. Logaritmo, né? Derivada do logaritmo, é para calcular a derivada. Vamos lá. Derivada do logaritmo, x quadrado sobre x. Primeira regrinha, né? Você coloca o elemento que está embaixo ao quadrado. E tem um menos aqui, que, e aqui seria a derivada do que está em cima, do numerador, vezes o denominador. E a função que está em cima, ln de x ao quadrado, vezes o, a derivada do que está embaixo. Você pode fazer direito isso aí? Pode, tá? Faça também se quiser, mas se você está numa prova, não corra esse risco, né? Ok? Então, aqui dá x, ok? Sumiu. Derivada de x, 1. Agora, derivada de logaritmo. Note que isso aqui é uma composição. Derivada de logaritmo, você sabe, é 1, né? É 1 sobre x. Mas aqui não é x. Então, é 1 sobre x ao quadrado. Vezes derivada de x ao quadrado. Aí, usei a regra da cadeia, tá? Bom, daí, então, você pode fazer a conta aqui. Melhor fazer devagar, ok? Aqui tem um x quadrado. Derivada de um x ao quadrado, 2x. Já tinha um x. Note que aqui x com x vai sumir, vai ser x vai sumir. Então, aqui, tudo isso aqui vai virar 2.
Então, isso aqui virou 2 menos ln de x ao quadrado. Perfeito. Esse quadrado que está aqui pode subir e ir para cá? Pode, tá? Ok? Vou deixar aqui mesmo. Pode ir esse quadradinho para lá, tá? Vou tirar esse aqui. Sem medo, sem problema. Então aí, tá certo, é isso. Tá bom? Não tem mais nada para fazer. Olha, quantos passos? 1, 2, 3, 4, acabou. Bem feitinhos, tá? Com calma. Aqui, 2 elevado a x, não, 2x elevado à cotangente. Quem está elevado é o x, tá? Aqui tem muita gente que pensa que isso é assim. Não é o 2 vezes x que está sendo elevado à cotangente de x. É o x somente, tá? Então, se você cometeu esse erro, já era, tá? Cometeu erro, já era. Então, aí vai dar tudo uma conta diferente. Ok, calculamos a derivada. Como é uma constante, a constante pode sair. Então, só me preocupo com o derivado que está aqui. Tá vendo? O 2 saiu. Ok? Não é 2x elevado à cotangente. É 2 vezes o x que está elevado, tá? Então, se você cometer esse erro, já era, né? Bom, nesse tipo de coisa aqui, a gente sempre escreve como ELN, E elevado a ln, é isso aqui. Esse é um truquezinho que sempre funciona, porque isso aqui vai descer, aí está, desceu aqui, ó, ln x, tá? E isso aqui, bom, a gente demorou um tempinho para explicar por que é assim, é propriedade de logaritmo, né? Logaritmo de x elevado a alguma coisa, esse aqui passa a multiplicar, certo? Pronto, aqui eu tenho e elevado a alguma coisa, então a derivada de e elevado a alguma coisa vai ser e elevado a essa coisa, tá? Derivada de e elevado a x, e elevado a x, tá aqui, é isso. Vezes o quê? A derivada desse produto aqui. Então, agora eu me concentro a derivar esse produto aqui, tá bom? Muito bem. Então, isso que está aqui, ele volta a ser o normal, que sempre foi. E elevado à cotangente de x é isso que está aqui, é isso que está aqui, é isso que está aqui. Então, isso aqui, x à cotangente de x, ele volta. Então, me preocupo com essa derivada, tá bom? Então, uso o gerador do produto. Tenho mais no meio, derivada da primeira função, vezes a segunda função, mais a derivada da primeira função, vezes a derivada da segunda função. Pronto, só isso. Agora é só aplicar, né? Olha, aqui tem ln x vezes, quanto vale a derivada com tangente? 1 sobre 1x ao quadrado. Multiplicar por ln x, fica isso aí. Mais arco tangente de x. Derivada ln de x, 1 sobre x, está aqui. Feito. Para que mais, né? É isso. Não precisa mais. É isso. Calma. Então é isso. Agora, aqui diz assim: suponha que você tem uma y, uma função de x, e que y satisfaz o seguinte: isso aqui. Ele satisfaz isso aí. Encontre a derivada de y em relação a x. Quer dizer, deriva implicitamente, isso que está dizendo, né? Derivamos então em relação a x. Né? Aqui a palavra seria implicitamente em relação a x. A nossa letrinha x. X é a nossa variável agora. Y depende de x, tá? Como está escrito aqui. Então, derivo aqui em ambos lados, derivo em ambos lados. Ok? Só apliquei e coloquei símbolo de derivada, tá? Outra coisa, não invente, não coloque símbolo de maior, menor, ou colocar, alguns colocam isso aqui, ó. Mas isso é diferente, tá? Ok? Não sei por que querem fazer isso, inventar moda. Ou aqui eles colocam igual de novo, sei lá. Então, faça essa deriva um por um. Então, quanto que dá a derivada disso aqui? Então, faça a continha aqui. Daria derivada disso. Como tem uma constante, seria 2 vezes o que está dentro, mais derivada que, ok, derivada y ao quadrado, que é a derivada da soma das derivadas. Então, aqui, derivada disso aqui, 2y, né? O 2 cai, fica y elevado a 1. Só que y é uma função de x, então tem que multiplicar por derivada de y. Y', aí está. E a y' é a derivada de y em relação a x, tá? Que é exatamente o que está aqui, tá? Menos, agora a derivada desse produto. Bom, vou esperar para fazer. Aqui, derivada de 2x, somente 2, some. Derivada de y, bom, derivada de y, certo? Não precisa fazer mais nada. E daí? Bom, agora faço essa continha aqui. Tem um 2 por fora. Então, regra do produto. Derivada de x, quanto é? Ok, seria derivada do primeiro, aqui está, x' vezes y mais x derivada do segundo. Mas, aqui já estava isso aqui.
Agora esse aqui é derivado do primeiro vezes o segundo, vezes o primeiro, mais o primeiro vezes derivado do segundo. Passo a passo. Ok? Nada de mais isso aqui. Derivar de x, 1, sumiu. Derivar y, aqui já estava assim. Bom, derivar de x ao cubo, 3x quadrado, aqui está, y ao cubo. Então já está tudo resolvidinho. Aqui, derivar y ao cubo é 3y quadrado, y'. Por que y'? Porque y não é uma função independente, não é uma variável independente. Então, derivada em relação a x. Tá? Então, 3 cai, y quadrado, vezes a derivada que está dentro, y'. Feito. Agora é só isolar, tá? Vou isolar. Aqui tem y', aqui tem y', tem y'. Então, deixando em evidência y', veja, y' daqui seria y' vezes 2x, está aqui. Aqui tem 2y, está aqui. Aqui tem menos, aqui ó, tudo isso aqui. 3x ao cubo y quadrado, menos 3x ao cubo y quadrado. Tá certo, fatorei. E esse menos 1, de onde vem? Ele vem daqui, porque esse y, quando você passa para lá, vai ser como menos y linha. Então, posso passar como menos 1 aqui. Feito isso. Tá? Se quiser, pode mexer mais ainda. Bom, desse lado já tinha o 2, agora vou passar todos os que não tinham y'. Esse aqui, 2y, por exemplo, aqui, ó, 2y, está menos 2y. Aqui, ó, 3x ao quadrado y ao cubo, passa por outro lado como mais. Perfeito, então, isso está aqui, dividido, posso passar isso para dividir, aqui está, dividido. Isso é y', né? Y' é tudo isso dividido por tudo isso. E, aliás, isso aqui é derivada de y em relação a x. Pronto, acabou. Não tem mais nada. E aqui a pergunta diz, né? Seja f de x, x ao quadrado, menos 3x mais 1. Isso aqui é uma parábola, certo? Encontra as equações da reta tangente e reta normal gráfico de f. Onde, no ponto onde essa reta, a reta tangente ao gráfico dessa função, é uma reta paralela com a reta y igual a 3x mais 3, tá? Então, tem duas retas aí. Três, na verdade. Reta tangente e essa reta aqui, ok? Aqui a pergunta diz, né, que a reta tangente ao gráfico é paralela com essa, ok? Bom, a reta normal a gente faz a conta depois, mais tranquilo. Então, a reta tangente tem inclinação, para calcular a inclinação da reta tangente, calcula a derivada, certo? Ok? Essa derivada, a inclinação da reta tangente vai ser exatamente a derivada. Só que essa inclinação vai ser a mesma inclinação que essa reta. Por quê? Porque esta reta que estou apontando aqui é paralela com a reta tangente. Quer dizer, tem a mesma inclinação, tá? Esse é um dado que já está sendo dado aqui. Muito bem. A reta y igual a 3x mais 3 que está aqui tem inclinação m igual a 3, certo? Aqui, é só olhar para cá. E que ele já está na forma que a gente quer, 3x mais 3. Então, esse aqui já é a nossa inclinação. A reta tangente, como calculo? Bom, como diz aqui, como ela deve ser paralela à reta tangente do gráfico de f, então a derivada em x deve ser igual a 3. Mas quanto é a derivada de f? Só calcular 2x menos 3 aí. 2x menos 3 deve ser igual a 3. Então, se você resolver essa equação aqui, x tem que ser 3. Quando x vale 3, eu tenho a reta tangente ao gráfico da função é paralela com a reta, essa reta aqui, né? Muito bem. Mas quando x vale 3, eu calculo quanto vale f de 3, aqui nossa função. Isso me dá 1. Muito bem, então, a reta tangente ao gráfico da função no ponto 3, 1, é paralela com essa reta. Ok? Como está escrito aqui. Então, a reta tangente ao gráfico de f passa pelo ponto 3, 1. A equação dela é, aqui está a equação dessa reta tangente. Qual seria? Y menos 1 igual a, aqui está a inclinação 3, x menos 3. Perfeito, é só substituir. Aqui está y, esse aqui, e esse aqui 3, aqui, usando essa formulinha. Né? Bom, aqui 3x menos 9, menos 1 passa para lá como mais 1, 3, e esse aqui será a minha reta tangente. Realmente, olha só, se parecem. Só que são uma translação uma da outra.
Muito bem, para calcular a reta ou perpendicular ou normal, basta trocar isso aqui por menos 1 sobre m. Aqui, ó. O resto é conta igual, parecido. Y menos 1, aqui como estava, 3x menos 3. Aqui x menos 3 e aqui menos 1 sobre 3. Né? M aqui é 3. Então, só fazer a conta e eu obtenho isso aqui, tá? E essa é a resposta. Terminei. Agora, diz aqui, encontre os valores de A e B para que essa função seja derivável em 2. Que você tenha derivada em 2, né? Bom, muitas vezes já fiz esse exemplo, mas lembre, para que uma função tenha derivada em um ponto, os limites laterais, perdão, as derivadas laterais têm que coincidir, ser iguais. Só que, além disso, tem uma propriedade que estava feita já, é a seguinte, que se uma função é derivável num ponto, ela é contínua nesse ponto. Então, esses dois fatos vão ser usados aqui. Tá? Veja só. Devemos ter que, isso aqui, f de 2 deve ser igual ao limite de f de x, quer dizer, o limite pela esquerda e o limite pela direita deve ser igual ao f de 2. Devem coincidir esses dois e devem ser iguais e deve existir f de 2. Tudo isso que está escrito aqui está dizendo que f deve ser contínuo em 2. Além disso, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque também está muito grande mesmo. Okay. Além disso, as derivadas laterais devem coincidir nesse ponto 2, né? Ok. Então, daqui devo ter uma informação e daqui vou ter outra informação. É só fazer a conta agora. Quanto vale f de 2? Bom, f de 2 é só substituir aqui. Quando x vale 2, certo? Eu tenho 2 ao quadrado menos 1, 3. Limite pela esquerda, aqui tem esquerda, menos, não se nota. É esquerda, então seria esse aqui, x ao quadrado menos 1, opa, esse aqui. Usaria essa parte. 2 menos 1, 4, 3 também, certo? É só substituir aqui, substituir. Aqui também, pela direita. Só que a minha regra é essa aqui. Então eu tenho, aqui sai, né? Quando substituir x por 2, aqui dá 2a mais b, 2a mais b. E aqui era 3 e aqui 3. Como esses três valores têm que ser igual, então 2a mais b é igual a 3, certo? Tem que ser igual a 3. Perfeito. O que mais? Os limites, perdão, as derivadas laterais devem ser iguais. Bom, então tranquilo, né? Derivada pela esquerda, limite de x tendendo para a esquerda, f de x menos f de 2. O único detalhe é que o f de x aqui, pela esquerda, é isso aqui. Aqui está. Opa. E aqui f em 2 vale 3, né? Como já vimos. Bom, então, isso aqui simplificando, é x4, que dá para escrever como x menos 2 mais 2. Aí. E esse aqui com esse aqui vai cortar, certo? E quando substituir aqui, 2 mais 2 dá 4. Isso é o limite pela esquerda, perdão, derivada pela esquerda. A derivada pela direita, parecido, a mesma fórmula, só que agora o f de x pela direita é ax mais b. Opa, ax mais b. Certo? Menos 3, quem é f de 2? F de 2 é 3, né? Então, eu substituir. Só que aqui, você pode pensar, nossa, o que eu fiz aqui? Deixa eu colocar aqui antes o b está aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui diz que 3 é igual a 2a mais b. Então, olha, eu posso substituir 3 por 2a mais b? Veja, o que eu tenho? Esse b que está aqui com esse b vão sumir. Vai ficar ax menos 2a. Ax menos 2a. Aqui, ax menos 2a. Que você pode fatorar e vai ficar ax menos 2. Esse aqui vai sumir com esse e tudo isso aqui dá a. Como essas derivadas laterais têm que ser iguais, então a vale 4. Pronto, a vale 4. A vale 4. Então, substituindo aqui, 4 vezes 2 dá 8. Aqui, ó. Mais b igual a 3. Então, b vale menos 5. Fim. Pronto. Agora, falta pouco para finalizar. Aqui, seja f de x essa função, diz assim, usando as técnicas de derivação, sem usar definição da derivada, né? Aqui usar definição de derivada, aliás, seria uma coisa horrível, né? Mas não foi pedido isso. Verifique que a derivada em x seja isso.
Derivada que a segunda é esse aqui, seja isso, tá bom? Muitas vezes o professor coloca desse jeito porque o aluno, na hora de calcular, erra muito nesse tipo de conta. Só que se o aluno erra nesse ponto, vai errar em todas as outras questões por causa desse probleminha, né? Vai errar muito, ok? O que a gente faz então agora? Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Então, primeiro calcular a derivada, né? Isso que está dizendo. Bom, calcular a derivada não vai ser difícil. Derivada disso aqui, aí, isso, derivada. Errar do quociente. Então, elevado ao quadrado, aqui está x menos 2 a quarta já, porque estou elevando ao quadrado. Bom, aqui em cima, ó, aqui vai estar a derivada que está em cima, 2x, vezes o que está embaixo, esse aqui. Pronto. Menos, aí menos sempre tinha. X quadrado mais 1, aqui está, vezes a derivada que está embaixo. Bom, aí uso o rei da cadeia de novo. O 2 vai cair, vai ser 2 vezes x menos 2, elevado a 1. Então, 2x menos 2, vezes a derivada que está dentro, que é 1. Então, ficou 2x menos 2, tá? Porque se você não conseguiu entender isso aí, faça devagarinho, você vai fazer. Mas é bom que você já treine essa altura, porque senão a prova fica extensa, né? Pronto, já está tudo. Agora é só simplificar, né? Daqui você poderia ser capaz de chegar naquela formulinha que o professor passou. Bom, uma dica, né? Você não vai abrir isso aqui, nem abrir isso aqui, porque se você abrir, vai dar uma coisa de um polígono de grau 3 e aqui um polígono de grau 3, e você vai se confundir, porque talvez você não sabe derivar um polígono de grau 3. Antes de fazer isso, observe o que, olha, aqui tem um x menos 2 como fator e x menos 2 como fator. Então, vou deixar em evidência x menos 2 aqui, ó. E também tem o 2. E tem o 2. Então, aqui tem 2x menos 2. Vou fatorar, deixar em evidência. Então, ele tem que ser multiplicado por x menos 2 só. E aqui, x menos 2, né? E assim eu tenho essa primeira parte. Menos. Então, isso aqui já foi fatorado, então fica só x quadrado mais 1. Aqui já é mais simples fazer conta, né? São polínomos de grau 2, né? Bom, tem outra coisa. Esse aqui, se você observa, pode ser cancelado, né? Aqui você vai sumir do x menos 2, vai ficar x menos 2 elevado ao cubo. Aqui está. E ficou 2. Aqui eu abri a conta. Se você dá para enxergar ainda, mas se você tem dúvida, pode abrir a conta, não é muito grande. Aqui fica x quadrado menos 2x menos x quadrado menos com mais aqui menos 1. Perfeito. Cuidado com esses símbolos, né? Com esses sinais. Ok? Esse com esse some, fica menos 2x menos 1. Só isso. Aí está, menos 2x menos 1. Ok? Na forma que o professor colocou, esse menos vou extrair, colocou menos para fora, menos. Pronto. Fica 2x mais 1. Perfeito. E é a forma que a gente esperava chegar. Para calcular derivar a segunda, eu derivo essa aqui, né? Mesmo que você tenha errado aqui, como o professor já deu como é derivar a primeira, você continua a partir daí, né? Agora calcular derivar a segunda, né? Para calcular derivar a segunda, então derivamos o que estava lá em cima, né? Esse aqui. Só que tem essa constante, pode tirar e me preocupo somente em calcular a derivada do que está aqui, dividido por isso aqui. Aí, isso aí é a constante. 2x mais 1, ok? Aí está a derivada. De novo, aquele é o quociente, isso aqui leva ao quadrado, tem um menos aqui no meio, pronto. Derivada que está em cima, 2, multiplica pelo que está embaixo, pelo denominador, menos 2x mais 1, aqui está, vezes, derivada disso aqui, quanto é? O 3 cai, 3x menos 2 elevado ao quadrado, aí, 3x menos 2 elevado ao quadrado, vezes o que tem dentro aqui. Isso aqui dentro aqui, a derivada de x menos 2 é 1. Aqui tem 1. Então ficou assim. Agora é só não estragar. Ok? De novo, o que você vai fazer? Você observa que tem x menos 2 ao quadrado aqui, e aqui tem x menos 2 ao quadrado. Na verdade, aqui é o cubo, né? Mas você pode fatorar x menos 2 ao quadrado. Isso que eu fiz. Tirei x menos 2 ao quadrado. Perfeito. E aqui fica 2x menos 2 menos. Tudo isso aqui já foi embora. Fica 3, 2x mais 1. Aí está. Perfeito.
Bom, você percebe que esse aqui pode ser eliminado com isso, vai ficar x menos 2 a quarta aqui embaixo. Ok? Agora fazer conta aqui em cima. Bom, aqui tem 2x, opa, 2x, 2 vezes x, menos 6x. 2x menos 6x, menos 4x, está aqui, ó. 2 menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3, menos 7, aí está. Se você não gostou desse tipo de conta, faça devagar e você vai chegar aqui. Pronto. É isso. Menos 2, multiplicar por tudo em cima, isso aqui. O menos menos posso tirar, vai ficar. Tirando menos, esse menos aqui para fora, com esse menos vai sumir. Então fica 2, 4x mais 7 dividido por x menos 2 elevado a quarta. Que era o que estava sendo solicitado, né? Pronto. Parte B, em coletivos, quer dizer, os pontos de máximo, mínimo, ok? E além disso, ele está pedindo, calcule os, em quantos intervalos de crescimento e intervalos de crescimento direto, né? Uma coisa que você tem que notar é sempre o domínio, tá? Às vezes o domínio pode ser restringido. E nesse caso, a função não está definida em 2, tá? Só voltar um pouquinho. Aqui a função não está definida em 2, tá? No resto de pontos, a função é contínua. Ok? Então, nesse ponto, é bem provável que você tenha uma, o que se chama uma assíntota, tá? Nesse ponto já não tem, não está definido, tá? Então, para encontrar os pontos críticos, né, o que a gente faz? Deixa eu corrigir. Calcula a derivada, né? Os pontos críticos são calculados onde a derivada é zero ou não existe. Bom, fazemos a conta. Então, como isso aqui já foi dado e a derivada, então temos que analisar quando isso é zero. Bom, se você vê isso aqui, mesmo que você passe isso para cá, aqui fica zero, e menos 2 passando para cá vale zero. Então, só depende disso aqui. 2x mais 1 igual a zero. Isso significa que x igual a menos 1 meio. É o único ponto crítico. Não tem mais. Tem derivada em todos os pontos, e nesse ponto é zero. Quer dizer, antes disso ou depois disso, a derivada deve ser zero ou, perdão, deve ser maior que zero ou menor que zero, mas nunca zero, né? Vamos ver. Bom, e aqui fiz a conta quanto vale f quando x vale menos 1 meio. É só substituir na função e deu 1 quinto. Ok, dá um trabalhinho fazer isso aqui, né? Aqui está economizando o tempo e o espaço. Agora analisamos o sinal da derivada. Como calculo o sinal da derivada? Aqui está menos 1, perdão, aqui está menos 1 meio, antes do menos 1 meio e depois de menos 1 meio. Só que eu vou analisar aqui no ponto 2 também, porque a derivada aqui não existe, claro, porque também não está definida, tá? Então, tenho que ver como que funciona a derivada antes e depois do ponto crítico e também antes e depois do ponto aquele problema onde não está definido, tá? Porque ele não faz parte do mínimo. Bom, como que eu faço? Então, vou na minha função aqui, que aqui está a derivada, perdão. Uma forma fácil de ver é tomar um menor que menos 1 meio. Por exemplo, nesse caso, menos 1, né? Menos 1 um candidato bom. E ver o sinal da derivada nesse ponto, em menos 1. Se você colocar menos 1 aqui, menos 1 vezes 2, dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Aqui negativo, negativo. Certo? Negativo. Então, tudo isso aqui, isso aqui vira negativo, né? Vezes esse negativo dá um número positivo. Certo? Isso aqui é positivo, que eu marquei. Mas a parte de baixo, como o número está por aqui, esse número menos esse número é negativo também. Se você colocar menos 1, por exemplo, como eu já falei, menos 1, menos 2, isso dá menos 3. Então, negativo, negativo, negativo. Todos negativos. Então, o produto dos três são 3 fatores negativos, isso me dá um negativo. Ok? Agora aqui, entre menos 1 meio e 2. De novo, eu vou dar um valor para me ajudar. Por exemplo, 0 está aqui no meio. Se colocou 0 aqui, tudo isso vira positivo. Ok? Aqui 0 menos 2 dá negativo. Negativo, negativo e aqui positivo. Então, tem 2 fatores negativos e um positivo. Então, isso dá positivo. Ok, para esses valores aqui, se x está desse lado, pega um valor que seja maior que 3, por exemplo. 3 menos 2 dá 1.
positivo. Aqui, positivo. E aqui, único negativo. Então, aqui é negativo também. Ok? Claro que eu mostrei outra maneira de fazer as contas também, né? Que acontece quando... analisando o sinal mesmo, tá? Mas isso aqui ajuda demais, esse tipo de contas que eu fiz, né? Então, afinal, esse é o sentido das minhas... o sinal das derivadas. Então, se a derivada é negativa, a função nesse intervalo aqui, desde menos infinito a menos 1/2, é decrescente. A função está definida aqui em menos 1/2, tá? E de menos 1/2 até 2 aberto, porque não está definido 2, a função é crescente. Aqui é decrescente, crescente, aqui decrescente. Certo? Então, a função f é decrescente 1/2 até, perdão, de menos infinito até menos 1/2. E também é decrescente aqui, de 2 para infinito. Aberto aqui, porque a função não está definida aqui, tá? E ele é crescente, onde? De menos 1/2, aqui pode ser fechado, tá? Opa. Ok? Porque se eu considero desse aqui para lá, ele é crescente, tá? Nesse intervalo, menos 1/2 até, opa, 2. Em 2 aberto, por quê, professor? Porque em 2 não está definido. Aqui sim estava definido. Então, aí é crescente. Perfeito. Já encontrei os intervalos onde a função é crescente e onde é decrescente, tá? Aqui, f em a entre menos 1, infinito até menos 1/2, a função decresce. Ah, tá. Agora sim, né? Com isso em mente, né? Como a função decresce aqui e depois cresce, e a função está definida em menos 1/2, aqui eu tenho em x igual a menos 1/2, tenho um ponto de mínimo relativo. Bom, enquanto valia em x igual a menos 1/2, aqui estava 1/5, tá? Bom. Pronto, é isso. Não temos mais pontos de máximo e mínimo, tá? Então, aparentemente 2 parece ser um ponto de máximo, né? Relativo, mas não é, porque 2 não está no domínio, tá? Ok? A função cresce e depois decresce, mas não significa que em 2 eu tenho o máximo. Por quê? Porque a função não está definida em 2. Aliás, aqui a função cresce e aqui decresce, mas aqui, vamos ver depois, ela cresce infinitamente e decresce infinitamente. Vamos lá. Enquanto existir assíntotas horizontais e verticais no gráfico, não foi pedido aqui assíntotas oblíquas, tá? Bom, percebemos que esse limite, veja aqui aqui o grau 2, quando x vai para 2, perdão, quando x vai para 2, se x vai para 2, tanto para a esquerda como para a direita, isso aqui, digamos, isso vai para 0, isso vai para 0, tanto se for 2 se me aproxima de 2 pela direita ou pela esquerda, isso vai para 0. Bom, isso seria positivo ou negativo, mas quando está elevado ao quadrado, isso aqui sempre é positivo, tá? Isso aqui é positivo sempre. Isso vai para 0, mas sempre é positivo. Então, por isso que eu coloquei sinal positivo aqui. Isso aqui significa que me aproxima desse valor, me aproxima desse valor. Isso aqui se aproxima do 0 por valores positivos. E aqui em cima, se você substituir, tenho 4 mais um 5. Aqui sempre é positivo. Então, essa notação significa que em cima você tende a um número positivo, né? E aqui tende a 0, mas por valores positivos. Portanto, isso vai para mais infinito. Ok? Isso aqui não é número, tá? Às vezes você não vai ver isso em qualquer livro, tá? Mas ajuda demais essa notação, tá? Isso não é número, tá? Ok? Então, em 2, quando x vai para 2, a nossa função cresce, vai para mais infinito, tá? Cresce, cresce. Ok? Então, aí eu tenho uma assíntota vertical. Isso tinha que dar mais infinito, tá bom? Ou menos infinito, e aí teria uma assíntota vertical. E a única, tá? Não tem mais, tá? Porque se você se aproxima de 2 pela direita ou pela esquerda, eles vão para uma única. Vai para mais infinito ambos, tá? Ok. No resto do ponto, e no resto do ponto do domínio, a função é contínua, então não tem mais assíntotas verticais. Agora, como? Calculo o limite quando x vai para infinito ou para menos infinito. Aqui, tanto faz indo para mais infinito ou menos infinito, isso vai para 1. Tá? Essas contas a gente já fez muitas vezes em aula. Basta tomar o coeficiente desse aqui, o coeficiente desse aqui, né? 1 sobre 1, 1. Se você vai para mais infinito ou para menos infinito, isso vai para 1. Então, y igual a 1, esse aqui é uma assíntota horizontal.
Perfeito, perfeito. Então vamos mais uma vez continuar. Aqui diz, em quantos pontos de flexão? Eu preciso disso para isso, derivar a segunda. Um ponto de inflexão do gráfico é um ponto onde a concavidade muda. Quer dizer, antes talvez eu tinha concavidade para cima e depois disso aí, desse ponto, tem concavidade para baixo. Ou ao contrário, né? E me ajuda muito a calcular a derivada segunda. Mas a derivada segunda foi dada aqui, tá? Além disso, pede concavidade para cima e para baixo, né? Onde tem concavidade para cima ou para baixo. Também a derivada segunda me ajuda. Primeiro eu calculo quando isso vale zero. Isso vale zero. Isso aqui passando para cá vai dar zero aqui mesmo. E 2 passando para cá vai dar zero mesmo. Então tudo depende de que 4x mais 7 seja zero. Mas isso significa que x tem que ser igual a menos 7 quartos. Em x igual a menos 7 quartos, a derivada segunda vale zero. Tenho que saber o que acontece antes ou depois, tá? Aqui está menos 7 quartos, perdão, aqui. E depois eu coloquei o ponto onde não está definido, porque pode ser que isso atrapalhe. Aí está. Ó. Perfeito. Então, o sinal é só analisar aqui, né? Se x é menor que menos 7 quartos, esse valor aqui, se está aqui, esse valor, se tem um x aqui, vou fazer de outro jeito agora. Não como a derivada primeira. Então, se x está desse lado, esse valor menos 7 quartos é a mesma coisa que analisar esse sinal aqui. Esse menos esse vai dar um número negativo. Bom, esse pontinho, se você tem um pontinho por aqui, né? O x está por aqui. Então, esse valor menos esse aqui também é negativo. Aqui, esse aqui é negativo. Mas não interessa, isso aqui sempre vai ser positivo, tá? Então, isso é positivo, positivo. Então, tudo isso aqui é positivo. Então, depende do sinal desse aqui. Ok. Como aqui, quando x está desse lado, menos esse aqui, me dá um negativo. Então, tudo vale negativo, tá? Ou se quiser, pensa de outro jeito. Isso aqui vale menos 7 quartos. Isso aqui um pouquinho antes de menos 8 quartos. Menos 8 quartos é menos 2. Menos 2 está por aqui. Então, coloca x igual a menos 2. Então, se você coloca menos 2 vezes 4, por exemplo, aqui, menos 2 vezes 4, dá menos 8 mais 7, isso dá negativo. Tá vendo? Então, o sinal daqui é negativo. Agora, pega um número entre esses dois números aqui, entre menos 7 quartos e 2. O zero, por exemplo. Zero. Então, isso faz com que isso seja 7, isso vale 0, pronto. Vale 7, que é positivo, e tudo vira positivo. Então, o sinal é positivo. Agora, se x está desse lado, não é difícil de ver que, se, por exemplo, colocar 3, né? 3 aqui. 3 vezes 4, 12, mais 7, dá positivo aqui. E o resto já era positivo, então aqui é positivo também. Se a derivada segunda é negativa, a concavidade, se a derivada segunda é negativa, então a concavidade é para baixo. Se a derivada segunda é positiva, então a concavidade é para cima. Se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Perfeito. Então, agora em palavras, vou escrever aqui. Como a derivada segunda é negativa, se x é entre menos infinito e menos 7 quartos, então o gráfico de f vou para baixo se x está entre menos infinito e 7 quartos. Tá? E assim, como o gráfico de f, como a derivada segunda é maior que zero nesse intervalo, então o gráfico de f côncavo para cima, aqui, ó, e analogamente para cá, quando de 2 é infinito, tá bom? Perfeito, isso que está escrito. A gente tenta escrever da melhor forma para que não cause confusão, tá? Ok. Uma vez que eu tenho concavidade para baixo e depois concavidade para cima, nesse ponto aqui, menos 7 quartos, então o gráfico da função f, nesse ponto, quando x vale menos 7 quartos, eu tenho um ponto de flexão. Quando x vale menos 7 quartos, eu faço a conta, aqui faz a conta, dá 13 sobre 45. Então, nesse ponto, eu tenho um ponto de flexão. Tá bom? Esse 2 aqui não seria ponto de flexão, aliás, até porque a concavidade não muda, tá? Mas também, como ele não está no domínio, não posso falar de inflexão, ponto de flexão. Então, para fazer o gráfico, dá para ver que, olha, então minha função é côncavo para baixo, então ele vai descendo, né? Assim, aliás, ele decrescia até aqui, por aqui mais ou menos, e depois cresce. E aqui também, a função decresce e é côncavo para cima.
Bom, aqui teria que fazer passo a passo o gráfico disso aí. Deixa eu ver, eu não tenho o gráfico aqui, mas eu posso fazer aqui, ó, rapidinho. Na descrição, eu fiz outro gráfico aqui mais coloridinho, tá? Tá vendo? Esse é o nosso gráfico, a função decresce e depois cresce, tá certo? Ok? Você pode fazer esse gráfico no GeoGebra também e um monte de aplicativos que você pode ver, né? Claro, mas na prova você não tinha como fazer isso, tá? Aqui é a função decresce e em menos um meio ele atinge menos um quinto, tá? Perdão, um quinto, tá? E aí aqui está, tem a assíntota vertical em 2, e aqui tem a assíntota horizontal em 4. Olha, a função se aproxima de 1. Ok? Posso mexer com esse intervalo aqui? 7 a 10, por exemplo. Vamos ver o que dá. Olha só. Aí está. Eu posso localizar ainda a reta y igual a 1. Então seria assim, né? 1. Seria constante. Deixa eu colocar aqui vermelhinho. Aí está. Dá para ver mais ou menos. Deixa eu colocar aqui. Menos 20 até 20. Aí está, mais ou menos o gráfico da função. Ok, esse aqui não está definido ainda. O vermelhinho. Ele, posso escrever menos 20 até o 20. Aí está a minha assíntota, tá bom? Já tem assíntota em 2 aqui também, tá? Ok. Se eu quero diminuir mais meu intervalo aqui, eu vou colocar menos 2 a 2. Vou diminuir. Vou tirar a assíntota, tá? Pronto. Não dá para perceber, né? Olha só. Mas está bem próximo do. Uhum. Vou deixar ele que faça o desenho aqui, ó. Menos 2 a 2, olha só. Quase que bate, né? Ok. Bom, então esse é o gráfico, tá? Na descrição tem um gráfico mais coloridinho, tá? Mas essa era a ideia, tá? Aqui tem uma assíntota, aqui tem uma assíntota horizontal, o gráfico também vai descer. Não bate, aqui o desenho está batendo, mas o gráfico mesmo não bate no eixo X, tá? Então, é isso, tá? Eu agradeço a sua atenção aqui. Espero que você tenha ido bem nessa prova, ok? Até uma próxima. Tudo de bom para você. Lembre, tá? Na descrição tem aquelas tudo bonitinho, tá? Tem um livrinho bem feitinho, tá? Você pode baixar, ok? Por enquanto o livrinho está de graça, tá? Até mais então.